Como é bom a gente poder se achegar ao Salvador no final de mais um dia, né? A gente poder parar e colocar a nossa vida nas mãos de Deus mais uma vez. Nós vamos cantar agora o hino Vida em Olhar, porque de fato nós teremos vida ao olharmos para o nosso Salvador. Vamos cantar esse hino de número 207 do nosso inário. Vida tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz vida eterna te dou. Pois então, pecador, considera esse amor de Jesus que na cruz expirou. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz vida em mim acharás. Vida tens em olhar a Jesus Salvador, pois o seu grande amor já provou. Com seu sangue na cruz, sucumbindo na dor, tua falta também já pagou. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz vida em mim acharás. Vida tens em olhar a Jesus Salvador, já por ti Ele tudo sofreu. Com amor dá perdão ao maior transgressor, é Jesus que por ti padeceu. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz vida em mim acharás. Cantaremos agora o hino Achei um Grande Amigo, o hino de número 88. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso, por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com Ele sempre estar em comunhão, servindo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá com
constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Certamente no céu nós estaremos juntos ao nosso Salvador. Será um momento maravilhoso, né? Mas nós podemos ter a certeza de que, apesar das tristezas desse mundo, nós estamos num lugar em que certamente o Senhor também está. Nós vamos agora, eu quero convidá-los todos a colocarem-se em pé e nós vamos juntos cantar o hino O Senhor Está Aqui, número 470. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Vamos entoar louvores a seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas, toda a terra e céu em seu louvor. Vamos adorar o grande Criador, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória, mundos e nações inclinem-se a Ele. Ele é o poder, Ele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Eu quero convidar a todos aqueles que tenham essa possibilidade, que nesse momento nos ajoelhemos diante do Senhor para uma oração. Santo Deus, o Senhor que é Criador do céu, da terra, de todo o universo, o Senhor que mantém os mundos, ó Deus, a Ti nesse momento nós adoramos. Ó Pai, nós estamos prostrados diante da Tua face, porque reconhecemos que o Senhor é Deus e acima de Ti não há outro. Ó Pai, nós Te louvamos por isso e porque mais uma vez nesta noite o Senhor nos trouxe até a Tua casa. Ó Pai, nós viemos aqui buscar um encontro contigo e nós Te pedimos, Senhor, que não saiamos daqui vazios. Ó Pai, que o Teu Espírito seja derramado poderosamente nas nossas vidas nessa noite e que nós, ao sairmos daqui, saiamos cheios do Teu poder para ajudar outras pessoas a encontrarem o Senhor. Ó Pai, seja com o pregador desta noite, que ele fale inspirado do Teu trono, que nós possamos todos estarmos abertos a ouvirmos a Tua voz. Nós Te pedimos pelo sangue de Jesus. Amém, Senhor.
Sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Uma boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui uma vez mais para estarmos aí juntos, conversando um pouco sobre Deus, sobre esse ser que nos ama de uma maneira tão incrível, né? Que às vezes nós não conseguimos imaginar esse amor dele. Eu ouvi a música aqui agora, eu não preciso mais sonhar. Eu espero que em breve a gente não precise mais sonhar, que a gente possa abraçar o nosso Jesus face a face. Falar em abraço, você já deu um abraço em quem está do seu lado aí? Já deu um abraço? Se você não deu, cumprimente quem está aí do seu lado, que talvez você não tenha cumprimentado ainda. Pode se levantar, cumprimentar o seu irmão que está aí, dar as boas-vindas para ele.
cumprimentarmos uns aos outros, nos conhecermos. Se você deu 2 ou 3 abraços, beleza, o ideal é 8 por dia, ok? Se você não deu os 8 agora, antes de você sair, aí você deu o restante dos seus abraços, ok? Eu gostaria de, agora há pouco disseram que tem um querido amigo nosso que está aqui pela primeira vez nos dando a honra da presença, me disseram o nome é Isaac. Quem é Isaac? Eu poderia... Isaac, ok? É a tua primeira vez aqui? Ok, Isaac, seja muito bem-vindo, ok? Sinta-se à vontade aqui no meio dos nossos irmãos. A gente tem, pelo menos posso falar para mim, a gente tem a cara meio feia assim, mas a gente é amigável, ok? É só a cara feia, mas nós somos gente boa, coração aqui, na medida do possível a gente tenta dar as boas-vindas a todo mundo. Não somos perfeitos, mas estamos aqui aprendendo com o nosso Deus a sermos cada dia mais perfeitos, ok? Então seja bem-vindo, Isaac, sinta-se à vontade aqui no meio desses, que também são os teus irmãos, você é o nosso irmão, somos todos filhos de Deus, então você é o nosso irmão querido, obrigado por estar aqui presente com a gente nessa noite. Há mais alguém que talvez não passou pela recepção ali e nós não sabemos, está aqui pela primeira vez ou que está nos visitando aqui? Ok, o teu nome é? Fernando, ok? Você é de onde? Frequenta no Roosevelt, ok? Seja muito bem-vindo aqui, Fernando, obrigado pela presença. O nosso irmão aí? Pode. Silas, ok, irmãos, seja muito bem-vindo aí, ok? Obrigado pela presença. Ok. Obrigado, Silas, pela presença aí com a gente. Vamos felizes aí. Antônio Lopes, ok. Entendi completamente errado, né? Mais alguém ali havia levantado a mão, mais alguém que está aqui nos visitando. Temos aqui também o Pedro, ok? O Pedro ele já não é uma visita mais, ele sempre está aqui com a gente, ok? Mas quando eu estou aqui aos domingos, nem sempre eu vejo e eu gosto de vê-lo aqui. Obrigado pela presença, Pedro, aqui com a gente nesse domingo aí. Temos mais alguém aqui que está nos visitando? O irmão é? Teu nome? Roniel, ok, Roniel, você é daqui mesmo de Uberlândia? Ok, do Piauí, ok, seja muito bem-vindo aí. Você também é do Piauí? Charleston do Mato Grosso, ok. Jackson, rapaz, vou passar um cotonete no ouvido aqui depois. Estou entendendo os nomes todos trocados aqui, né? Perdão aí. Bom, sejam todos muito bem-vindos aí à presença de Deus mais uma vez e que a palavra de Deus possa atingir o meu e o seu coração uma vez mais nessa noite. Eu vi um tempo atrás um sermão sobre a questão de confiança em Deus, ciência versus a palavra de Deus, até que ponto nós podemos confiar, acreditar, como que funciona todas essas coisas em um mundo que nós estamos tão bombardeados pela mídia e pela ciência dizendo uma coisa e a Bíblia dizendo outra. E às vezes isso começa a mexer um pouco com a nossa fé. E eu estava pensando nisso durante a semana, e analisando e pensando comigo mesmo, quanta coisa que às vezes eu tenho começado a encarar como talvez não tão ruim, ou não tão errada, porque todo mundo faz, ou porque a ciência diz que é normal, que é assim. Isso vai mexendo com a cabeça da gente. Ainda ontem comentava um pouco brevemente na classe dos jovens lá sobre esse aspecto, porque a mídia ela vai colocando as coisas de uma maneira tão intensa todos os dias, que chega uma hora que nós não, inconscientemente, ou talvez um pouco consciente, meio que duvidando, a gente não consegue mais ter aquelas vezes fé infantil que nós tínhamos antes, porque falam tanto que é de um jeito, que é daquele jeito, que é daquele jeito, que a nossa mente começa a aceitar que tem que ser daquele jeito. A questão da sexualidade que nós estávamos discutindo ontem na lição da Escola Sabatina, todo filme, propaganda de carro, de cerveja, dos mais diversos aspectos aí, sempre está relacionado à questão da sexualidade. E você vê uma novela ou vê um filme, sempre o casal só se torna plenamente feliz quando eles fazem o quê? Quando eles fazem
Sexo. Então tudo que você vê sempre termina em sexo. E a nossa mente, sem nós percebermos, nós estamos chegando num ponto em que, aliás, não estamos chegando não, já chegamos num ponto em que nós pensamos que para eu ser plenamente feliz com alguém, independente de ser casado ou não, para que eu prove que eu realmente mereço alguém, ou que aquela pessoa me merece, ou que a gente seja plenamente feliz, nós precisamos de fazer sexo, senão não é feliz. Então a mídia já conseguiu nos levar a pensar de tal maneira que, se tirar de fora a sexualidade hoje, não rende mais dinheiro. O centro de tudo agora é o quê? Sexo. Aí eu penso só em quem? No meu prazer, e não no do outro. Este é um dos exemplos. E outro exemplo é sobre a questão da ciência. A ciência fala, olha, pode fazer isso, que não tem problema. O mundo, nós temos uma evolução. O mundo foi evoluindo, e nós chegamos no ponto que estamos hoje, porque houve uma explosão. E nós ouvimos isso tanto, que hoje, de um modo geral, as pessoas acham que isso é o quê? É verdade. Até mesmo entre o meio cristão. A Igreja Adventista ainda é uma das poucas que concilia o criacionismo da maneira como a Bíblia coloca, porque as outras igrejas, inclusive a católica, eles aceitam a evolução, como se Deus tivesse dado um pontapé inicial e as coisas foram acontecendo. Só que nós não podemos aceitar, nós não podemos conciliar isso, e nós temos conciliado muitas coisas, e a Bíblia não abre margem para esse tipo de conciliação. E eu queria ler uma história com vocês bem conhecida, que a gente vai descobrir um pouco sobre um personagem que ele passou muito por essa pressão da ciência, por essa pressão da mídia, podemos dizer assim, e ele foi até chamado de louco. Vocês conhecem muito bem lá no livro de Gênesis a história deste homem. Eu gostaria de ler com vocês. Abram lá em Gênesis no capítulo 6. Tem uma história bem conhecida. Nós não vamos entrar em todos os detalhes da história aqui, apenas alguns para nossa reflexão. Mas eu gostaria que você, o capítulo 6, a partir do verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então diz o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se entristeceu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E ele gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Até aqui. Aqui nós vemos a Deus brevemente comentando, o autor comentando brevemente o que estava acontecendo no coração de Deus. Quando fala ali que Deus se arrependeu, não é que Deus se arrependeu, porque Deus, ele sabe todas as coisas que vão acontecer, ele não passa por esse, nossa, que arrependimento, se soubesse não havia feito. Não, o arrependimento nesse sentido, quem passa somos nós seres humanos, ok? Porque nós é que não sabemos o que vai acontecer, aí depois que nós fazemos, puxa vida, por que eu fui fazer? Às vezes a gente até pensa, não, vai dar meio que errado, ou sabe que é uma coisa errada, aí acaba fazendo, aí depois se arrepende, porque sofre as consequências. Deus não é o sentido de arrependimento ali, não é arrepender no sentido de que ele ficou, puxa vida, que mancada que eu dei. Não, não foi isso. Ele se entristeceu. O termo quer dizer se entristecer. Se entristeceu porque fala que o coração dele pesou, porque a raça humana estava se corrompendo. Só que havia um homem que era íntegro, ele era justo, temente a Deus. Um homem sem nada para você acusá-lo, podemos dizer assim. O interessante é que o relato fala o seguinte, olha, os filhos dos homens e os filhos de Deus, se referindo aos descendentes de Caim e aos descendentes ali da geração dos filhos ali de Enos,
a toda aquela geração, aliás, a geração de Sete, que são aqueles que permaneceram fiéis a Deus. O relato diz o seguinte: os filhos de Deus, eles olharam para as filhas dos homens e foram escolhendo as que mais lhes agradavam. E aí eles foram escolhendo, começaram a casar e a maldade foi se multiplicando. Aqui o primeiro aspecto que a gente percebe aqui é o seguinte: Deus, ele sempre fala na Bíblia o seguinte: não vos unei em jugo desigual. O porquê disso? É chatice de Deus? Não, eu já disse aqui, eu repito, é porque Deus sabe exatamente quais as consequências que nós podemos ter. Por quê? Num relacionamento, eu não sou casado, não posso falar com propriedade, mas você percebe muitas coisas acontecendo. Pelo namoro, eu já sei que muitas vezes num namoro já tem algumas divergências de pensamento. Imagine num relacionamento mais duradouro. E aí você já tem esses conflitos normais. E aí depois vem o filho. Aí um quer levar o filho para a igreja X, o outro quer levar o filho para a igreja Y. E agora? Para qual que vai? Na cabeça da criança começa a criar uma certa, talvez podemos dizer assim, insegurança. Qual que é certo, qual que é errado? Aí começa a haver briga. Não, porque eu acredito nisso, eu acredito naquilo. É difícil você ver um casal que vai dando tudo bem se os dois têm religião diferente. E aqui eu não quero dizer que é só um adventista que não deve casar, por exemplo, com um católico. Não. Se um católico se casa com um presbiteriano, o problema vai ser o mesmo. Se um presbiteriano se casa com um espírita, ele vai ter o mesmo problema. Se um espírita se casa com alguém que é budista, vai ter o mesmo problema. Por quê? São ideias diferentes, momentos diferentes de adoração. Então vai começar a haver o quê? Brigas, discussões, os filhos vão ficar depois divididos ou no final não vão querer nada. Conheço muitos casais que são de religiões diferentes e os filhos hoje grandes não seguem nada. Não seguem nenhum nem outro. Não querem saber de religião. Por quê? Era aquela briga. E aqui quando Deus fala que os filhos dos homens começaram a se envolver com as filhas de Deus, porque eles permitiram, a gente vê a primeira consequência de nós começarmos a achar que as coisas são normais. Isso é tranquilo, todo mundo faz. Todo mundo pode fazer, mas não quer dizer que dá certo. Você pode fazer, pode, mas saiba que haverá consequências. E a consequência veio, o povo se tornou mau. E aí um dia Deus olha e fala assim, não dá mais. E ele olha e encontra um homem que andava com ele, íntegro e reto. Ele fala, Noé, faça um barco de madeira. Deu as medidas para ele, tanto de comprimento, de altura, largura, que eu vou mandar chuva. E aí Noé começa. E aí Noé vai começar a ler a pregação e fala, pessoal, atenção, Deus mandou dizer que vai destruir o mundo. Ok, e como é que ele vai fazer isso? Você vai mandar uma chuva. Chuva? O que é isso, Noé? Chuva, você não sabe o que é isso? Não sei. Bom, eu também não sei. Então, como é que Deus vai destruir com chuva se você nem sabe o que é chuva? Bom, eu não sei o que é, mas Deus disse, Noé, você está ficando louco, você está perdendo o juízo. Como assim, chuva? Deus disse que vai mandar uma chuva tão forte que vai inundar tudo, vai matar todo mundo. Noé, chuva não existe. Antes do dilúvio não existia chuva, apenas um orvalho que molhava a terra. E aí, como aquilo começou a ganhar proporções, todos os jornais e TVs falavam assim, olha, tem um homem dizendo que Deus vai enviar chuva sobre a terra e vai matar todo mundo. Então, todo site de internet tinha algum comentário, na TV, no Fantástico, jornais, coberturas de todos os lados, filmando e mostrando o louco que está construindo uma arca para poder respirar chuva. E aí eles chamam um dos maiores cientistas daquela época, já na época com quase 1000 anos, e fala, você com toda a sua experiência, você já viu chuva? Eu disse, não. Pela ciência, você consegue provar chuva? Aí ele falou assim, olha, estamos fazendo aqui os experimentos, estamos construindo algo gigantesco aqui, para a gente ver se isso é capaz. Já estamos bem avançados nas pesquisas, mas até o presente momento nós não chegamos a nenhuma certeza. Aliás, nós já temos certeza que isso não pode acontecer. A ciência prova que isso não existe. Chuva é algo que existe apenas na cabeça de alguém louco. A ciência prova, chuva não existe. E aí começam a passar os anos, e o louco não para de construir arca. Passa 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos, e alguns começam às vezes ali até se aproximar, ajudar na construção, alguns começam a acreditar, alguns morrem antes, e os anos vão passando. 50 anos depois, uma nova cobertura de TV. Gente, o louco ainda continua construindo, e hoje a ciência já tem certeza, não existe chuva.
Fizeram todos os experimentos possíveis. Reunimos todos os grandes homens com quase 1000 anos de idade que praticamente conheceram o patriarca Adão, e esse sabia que não existia chuva. Fizemos todos os experimentos possíveis. Não existe chuva. Pessoal, fiquem tranquilos. Não vai chover. Ninguém vai morrer. Todos vamos sobreviver. E Noé continua. Não sei se era martelo, né? A gente está com aquela musiquinha, né? Pam, pam, pam. Não é que está batendo. A gente acha que é martelo. Não sei o que ele usava. Mas o fato é que ele estava lá construindo a arca. Se passaram 100 anos. Muitos morreram. Muitos nasceram. Desses que nasceram, alguns com 30 anos, talvez 40, 50, 60 anos, olhando para o pobre velhinho e falando assim, nossa, esse homem é cabeça dura, né? A ciência já provou que chuva não existe e ele continua aqui. E sobe lá todo dia em frente, talvez, à arca, não sei se ele tinha um púlpito lá, né? Ele subia lá, pessoal, vinha avisar mais uma vez. Deus está para enviar chuva. A chuva vai cair. E se não entrarmos na arca, vocês vão morrer. E aí aquele monte de gente certamente rindo. Aí uma nova cobertura no Fantástico, no Jornal da Band, Jornal da Record, em todos os jornais. O louco avisou mais uma vez, vai chover. Se preparem, comprem guarda-chuvas, coloquem barricadas na casa de vocês, vai chover. E aí, logo em seguida, um grande cientista fala, gente, podem ficar tranquilos, não vai chover. Se passam 120 anos. E aí, Noé, cadê a chuva? Ainda não chegou. E aí, quando estava tudo pronto na arca, certo dia, começam a aparecer alguns animais do nada. E a ciência chama atenção, é algo fora do comum. Mas vamos ver. E aí vem os animais, caminhando de 2 em 2. Haviam ali 7 pares de animais puros e apenas 2 pares de animais imundos. E eles vão andando, caminhando ali em fila. Não sou o animal aqui, tá, gente? Estou só imitando. E eles vão andando de 2 em 2, vão caminhando ali. E aí eles chegam na porta daquela construção que o louco estava construindo. E eles estão construindo aquilo ali. E aí ele começa a entrar todos aqueles animais. Eles vão entrando calmamente. E aí choveu mídia para todo lado. Gente vai vindo cobertura de todos os cantos do país naquela época para poder fazer a filmagem que todo mundo queria exibir aquilo ali, porque certamente ia dar ibope aquilo ali. Como não ia dar ibope? E eles começam a mostrar e falam assim, gente, será que o louco está certo? Animais estão entrando na arca, a ciência não conseguem explicar o que está acontecendo, mas eles já estão pesquisando, vendo o que está acontecendo. Talvez tenha algum... Porque os animais têm algum senso de direção, talvez eles tenham perdido um pouco dessa noção de direção. Então, a ciência está investigando aqui, talvez seja só algo normal que esteja acontecendo, mas nada demais. Vamos aguardar e ver o resultado da ciência, ver o que eles dizem. E aí passa alguns dias, todos os animais entram ali, entraram só alguns animais, não entraram todos. Aí então, numa coletiva ali, perante toda a mídia, um cientista fala assim, olha, provavelmente foi ou de alguma maneira meio que escondida, ou quem sabe, talvez algum desses animais meio que ficaram desorientados, viram um andando, e aí o outro viu andando também, e eles acabaram meio que seguindo um ao outro, mas isso, se fosse algo sobrenatural, todos os animais estariam aqui em volta. Temos só alguns, pararam, não está vindo mais nenhum animal. Podem ficar tranquilos, gente, não entendemos plenamente o que está acontecendo, mas em breve a gente explica para vocês. Mas uma coisa é certa, não é nada sobrenatural, é algo normal. A ciência daqui a pouco explica para vocês. Podem ficar tranquilos. Chuva não vai vir. Esses animais aí daqui a pouco vão ter que tirar eles daí, né? Porque senão eles vão morrer de fome dentro. Não deve ter nem comida direito aí. Bom, se bem que eu não sei se não tem comida direito, porque aí alguém filma, né? O velhinho louco está levando comida para um elefante ali agora, né? Não sei quanto tempo ele vai conseguir carregar comida para tanto animal aqui. Mas vamos continuar vendo o que acontece. E aí Noé faz um último apelo, fala, gente, vai vir chuva. Alguém vai entrar na arca comigo? Aquele silêncio, um olha para o outro. Daí a pouco um começa a dar risada, aí aquela risaiada geral, aquela gozação. E aí Noé tristemente se vira com a família dele e entra na arca. E a porta se fecha. Só que eles não viram quem fechou a porta. Só que eles, a gente não viu, mas ele deve ter feito um truque lá por dentro que ele puxou a porta. Isso acontece. A gente sabe que não foi um truque. Um anjo fechou a porta. E aí passa o primeiro dia.
De manhã cedo alguém bate na porta da arca. E aí, louco? Cadê a chuva? E aquela turma toda em volta e rindo. Passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Todo mundo já estava comentando. O louco entrou na arca, fechou a porta e deve estar quase morrendo de fome. Vamos ter que invadir, quebrar isso aí daqui a pouco, senão ele vai morrer de fome. Não tem como. Mas vamos aguardar um pouco mais, porque chuva não vai vir. 6 dias, 7 dias. No 7º dia, alguma coisa diferente começa a acontecer. Eles não sabem exatamente o que estava acontecendo, mas o fato é, eles não tiveram muito tempo para entender o que estava acontecendo. Quando eles começam a se assustar, podemos dizer assim, todo o planeta está entrando em crise. Chuva vindo do céu, as comportas do abismo da terra se abrindo e água jorrando a grandes alturas, e aí o desespero começa a bater. Será que esse homem estava certo? E aí começa aquele desespero. Noé, por favor, abra a porta, deixa a gente entrar. Estamos aqui morrendo. Mas Noé podia abrir a porta? Não, não era ele que tinha fechado. E a ciência, os seus cientistas, todos os grandes homens de renome, se foram. Só sobrou Noé para contar a história. Contei essa história de uma maneira bem juntando antigo com novo, porque é justamente isso que nós estamos analisando, estamos percebendo todos os dias. Eu ligo a TV e o cientista fulano de tal, formado pela grande universidade tal, diz que isso e isso é tranquilo. E aí a Bíblia fala que não. Mas se a ciência está falando que é porque deve ser. Vamos fazer assim. E aí nós estamos hoje em um momento em que, se a ciência diz que é assim, ponto final. Eu duvido da Bíblia. Se a ciência diz que milagres não existem, e eles provam isto, a Bíblia fica de lado. Se a ciência diz que evolucionismo é o que realmente existe, eu fico com o evolucionismo. Só que está chegando um momento em que você não só vai ter que contemplar, como você vai ter que aguentar as gozações. Ô louco, você não percebe que é só você que está guardando o sábado? Os maiores teólogos da atualidade sabem que o sábado foi abolido. E você vai continuar acreditando nisso? Vai passar fome? Olha os seus filhos aí, estão quase mortos de fome. Você não vai trabalhar, vai ficar sem trabalhar, porque estão falando para você que a Bíblia proíbe trabalhar no sábado? O que é isso? Isso era para o povo judeu. Hoje estamos numa nova era, estamos em um novo momento. O sábado já era. Deus é bom, Deus não é mau. Deus vai salvar todo mundo. Você já não ouviu isso? O importante é o quê? Seguir a Deus. Segue de acordo com o seu coração, isso que é importante. Deus, ele aceita você do jeito que você é. E aí nós vamos aos poucos, quase que imperceptivelmente, começando a acreditar em algumas coisas da ciência. E por que isso é perigoso? Quando eu for confrontado com algo mais sério, que colocar em risco a minha vida, ou a minha segurança, ou a minha estabilidade, se eu já estava praticamente, sendo muito convencido pela mídia, eu vou resistir nesses momentos? Não, eu não vou. Porque eu fui me condicionando a acreditar na ciência. E quanta coisa hoje que a Bíblia fala que não deve ser feito, e todo mundo diz que é tranquilo. Uma mentirinha, mas por que mentira? Não, uma mentirinha branca é bom, não tem problema. Uma mentirinha branca às vezes é até bom para evitar talvez aí um baque mais forte na pessoa. Não tem problema omitir alguma coisa, só que Deus diz, não mentir. Mas aí todo mundo fala, não, pode mentir um pouquinho, não tem problema. E eu vou lá e minto. Desonestidade? Não. Colar hoje é normal. Pode colar nas provas? Pode ficar tranquilo, isso não tem problema. Todo mundo faz. E esse é o problema nosso. Todo mundo faz e eu acho que eu posso fazer. Só que a Bíblia diz que é assim. E o que eu vou fazer? Nessa semana, o que você vai fazer? Quando você for confrontado com algo que você sabe pela Bíblia que não é correto,
e alguém dizendo para você que não tem problema, pode ser assim, não só uma pessoa, mas talvez a grande maioria, o que você vai fazer? Você vai ficar com a Bíblia, tida por ultrapassada por muitos, ou você vai confiar em Deus? É fácil? Não, não é. Não é fácil nem um pouco. Pode ter certeza que ainda vai se tornar pior. Nada está tão ruim que não possa piorar, principalmente na questão da maneira como o mundo está caminhando. As crises estão chegando, Cristo está voltando, e muitos estão aí dizendo que Jesus não vai voltar. Somos chamados de loucos, mas uma coisa é certa, Cristo vai voltar. Em quem que eu vou acreditar? Na ciência ou na Bíblia? Vão vir momentos difíceis, gente. Não subestime o poder de Satanás. Não faça pequenas concessões, porque todo mundo faz, é normal. Essas pequenas concessões, porque todo mundo faz, eu vou fazer, elas vão te levar a abrir mão de princípios inegociáveis no futuro, porque a sua fé em Deus vai caindo cada vez mais. E essa semana, para encerrar, eu estava lendo um artigo, alguém colocou assim, um breve comentário para os meus amigos ateus. E ele colocando ali várias questões, né, sobre o ateísmo versus o criacionismo, e ele vai falando assim, ele fala, olha, eu poderia querer provar para vocês que Deus existe. Eu poderia querer provar para vocês que o mundo foi por ele criado. Mas aí faltaria uma coisa, fé. Aí você pode dar risada, mas sabe que para o cristianismo não existe a possibilidade de vida sem fé. Porque a partir do momento que eu posso provar as coisas, eu não preciso mais da fé. E se eu não preciso da fé, eu não preciso mais de Deus. Ele falou assim, então meus amigos ateus, vocês podem querer provas? Podem. Vocês vão entender tudo que nós falamos? Não. Por isso que precisamos da fé. Se um dia você descobrir o que é fé, junte-se a nós. Ele falava. Mas se a fé deixar de existir, porque eu posso provar todas as coisas, não serei mais aquela criança dependente do Pai. Não serei mais aquela criança que precisa de Deus para poder permanecer fiel. E isso é a realidade. Você nunca vai conseguir provar tudo. Por isso, você vai precisar da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, muito mais exemplo eu poderia dar aqui, mas não quero me demorar, eu quero terminar. O que eu quero é que você faça o seguinte. Decida hoje, mesmo nas pequenas coisas, quem que você vai manter em primeiro lugar na sua vida. Quem que você vai colocar como regra de fé para você? Quem que vai ser a pessoa que vai nortear o seu caminho? Se é a ciência ou se é a Bíblia? A mídia está colocando tudo normal. Traição normal, envolvimento de homem com homem normal, tudo em prol de uma sociedade em paz. E nós estamos nos acostumando com tudo isso. Não que devemos ser preconceituosos, não, de maneira alguma. De modo nenhum. Devemos respeitar a tudo e a todos. Mas não falar que isso é correto porque todo mundo está dizendo que é correto, porque não é. E em algum momento, quando você for obrigado a dizer se é correto ou não, vão te chamar de louco, ou você pode até mesmo ser preso. Mas e aí? O que você vai dizer? Permanecer pelo que a ciência diz ou pelo que Deus diz? Não seja arrogante, ainda comentava ontem na classe de jovens. Não seja arrogante a ponto de pensar porque você viveu 30, 40, 50, 60, 80 anos que você é mais esperto que Deus. Não, você não é. Só porque você tem 80 anos, tem 40 anos, tem 20 anos, já vivi muito. Não, você não viveu nada. Não seja arrogante e falar, mas é sim, porque eu vi assim em tal lugar e deu certo, então eu vou fazer porque vai dar certo. Se Deus diz que não vai dar certo, não vai dar certo. Se Deus diz que não vai dar certo, não vai dar certo. Não negocie, ou você poderá ser destruído, como aqueles antes do dilúvio. Riram, criticaram, mas chegou o momento em que eles pereceram. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Eu quero que você aprenda a confiar em Deus, mesmo que o mundo aí caia. Pode cair o mundo.
Eu quero que você fique em paz, porque você tem certeza que Deus vai resolver todas as coisas. O mundo está correndo atrás de muitas coisas, porque eles não acreditam na volta de Cristo. O mundo quer riqueza, quer dinheiro, quer casa. E cuidado, para você não ir correr atrás de dinheiro, de casa, achando que Jesus vai demorar a voltar, porque você corre risco de ficar para trás. A vida está passando muito depressa, mais depressa do que nós podemos imaginar. Ainda agora, antes de vir para o culto, eu estava aqui no velório do pai de um amigo meu. Ele é meu vizinho lá no condomínio. O Pablo tem 16 anos, filho único, já não tem a mãe, e hoje o pai dele morreu em um acidente de carro. Estive lá com o Pablo um pouco, ele está extremamente chateado, angustiado, com medo do futuro, 16 anos, sozinho agora, sem ninguém. E eu estava lá pensando quão rápido a vida é. Outro dia eu conversava com o pai, e a gente ria ali no portão. Hoje ele já se foi. Deixou um filho sozinho no mundo. A vida passa muito rápido. Não caia na conversa de pessoas. Não caia na conversa da ciência. Porque você poderá correr o risco de morrer, de perder a eternidade. É fácil? Não. Aguentar gozação? É fácil? Não. Ainda mais para quem é jovem, no seu trabalho, muitas gozações. Mas faça como Noé. Permaneça fiel. Seja íntegro e reto. E caminhe com Deus. Esse é o meu desejo para você nessa noite. Nessa semana você escolha fazer aquilo que Deus diz e não aquilo que a ciência diz. Nós vamos cantar um hino agora que fala sobre isso. Pode cair o mundo, eu estou em paz. Cante tendo a certeza que Deus ele vai estar no controle de todas as coisas. Coloque em Sandé. De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza, sem rancor. A glória nesta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele o mais. Podes conceder e minhas faltas esquecer, ó Salvador, e as de guardar.
Como é bom a gente poder se achegar ao Salvador no final de mais um dia, né? A gente poder parar e colocar a nossa vida nas mãos de Deus mais uma vez. Nós vamos cantar agora o hino Vida em Olhar, porque de fato nós teremos vida ao olharmos para o nosso Salvador. Vamos cantar esse hino de número 207 do nosso Inário. Vida tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz: vida eterna te dou. Pois então, pecador, considera esse amor de Jesus que na cruz expirou. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Vida tens em olhar a Jesus Salvador, pois o seu grande amor já provou. Com seu sangue na cruz, sucumbindo na dor, tua falta também já pagou. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Vida tens em olhar a Jesus Salvador, já por ti Ele tudo sofreu. Com amor dá perdão ao maior transgressor, é Jesus que por ti padeceu. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Cantaremos agora o hino Achei um Grande Amigo, o hino de número 88. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer, vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E
contemplar constantemente seu rosto, então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Certamente no céu nós estaremos juntos ao nosso Salvador. Será um momento maravilhoso, né? Mas nós podemos ter a certeza de que, apesar das tristezas desse mundo, nós estamos num lugar em que certamente o Senhor também está. Nós vamos agora, eu quero convidá-los todos a colocarem-se em pé e nós vamos juntos cantar o hino O Senhor Está Aqui, número 470. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Vamos entoar louvores a seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas,